Boa noite, irmãos. Vamos aqui dando continuidade aos nossos devocionais semanais em Salmos. Agora, só relembrando os irmãos, toda quinta-feira, entre as 19h30 e 20 horas, estará sendo postado, então, no nosso grupo de WhatsApp da igreja e também no meu canal no YouTube, a sequência desses devocionais. E hoje nós temos o devocional no Salmo 15. Então, relembrando, se você quiser ter acesso aos outros 14 salmos devocionais dos 14 salmos anteriores, é só acessar o meu canal, Pastor Cantoca, e lá você vai ter então cada um deles, para que você possa meditar na palavra do nosso Deus. Vamos dar continuidade então aqui, Salmo 15. E o Salmo 15 faz uma grande pergunta: quem irá habitar na morada de Deus, aonde o Senhor reside, onde o Deus eterno, soberano reside? Quem vai morar lá? Quem há de habitar naquele local? As informações que nós temos com relação a esse salmo, nós encontramos já no Salmo 15, no início dele, de que é um salmo de Davi. Diferente de outros salmos anteriores, aqui não diz se ele estava ou não sob a responsabilidade do diretor de música, como existe em alguns salmos anteriores, ao músico mor. Então nós não temos essa referência, o que não quer dizer que talvez não estivesse sob a responsabilidade dele. Poderia estar e apenas não está mencionado aqui nesse salmo. Então é alguma coisa que nós não podemos afirmar, não sabemos ao certo se estava ou não sob responsabilidade do músico mor. Nós não temos como saber também exatamente quando que ele foi escrito pelo rei Davi. Mas parece que Davi escreveu ele tendo a mesma inspiração que teve, ou algo semelhante, que ele teve quando ele escreveu o Salmo 24. E peço que você abra rapidamente então no Salmo 24. E nós vamos ler aqui o início do Salmo 24 e depois você verá algumas semelhanças com o Salmo 15. O Salmo 24 está escrito assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então nós vemos um questionamento de Davi no Salmo 24, que é muito semelhante àquele que nós temos aqui no Salmo 15. Quem vai habitar ao lado do Senhor, na morada do Senhor? Nós precisamos também considerar, ao ler esse salmo, que a Bíblia nos ensina que aqueles que habitarão a morada de Deus somente poderão habitar pela fé. Não será, nunca foi por obras. O ser humano não tem como alcançar merecimento para habitar ao lado do Senhor. Assim, a salvação, em toda a Bíblia, nos é ensinada que foi e sempre será por meio da obra, não de homens, mas da obra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a justiça e a salvação de Deus para o ser humano. É a única salvação de Deus para o ser humano. Foi assim com Abraão e será assim também até o último crente a ser salvo por Deus. Hebreus nos diz isso, que Abraão foi salvo pela fé. Ele não foi salvo por obras. Mesmo assim, nós precisamos saber que as obras são importantes. Então, elas não nos dão a salvação, mas todo aquele que verdadeiramente é salvo, ele então se preocupa em ter boas obras. Então, essas obras, elas são importantes, pois elas demonstram o real caráter da pessoa, e o cristão deve mostrar um caráter nobre, um caráter adequado a Deus, que reflita a glória do Senhor. E esse caráter deve ser desenvolvido desde já. Então, Davi não diz aqui no Salmo 15 que aqueles que atingirem esse padrão que ele descreve, eles então merecerão morar no céu, merecerão morar
na casa do Senhor. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que aqueles que foram escolhidos para morar na casa do Senhor vivem dessa forma desde já no mundo. Então, aqueles que foram salvos de seus pecados pelas misericórdias de Deus, inevitavelmente adquirem esse caráter, o caráter que está descrito no Salmo 15. Portanto, se você, pela fé, crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que ressuscitou, você ressuscitou com ele para uma nova vida, você deve se empenhar em viver essa nova vida da forma descrita nesse Salmo 15. E mais ainda, você tem a capacidade de fazer isso, porque Deus te fez uma nova criatura. Deus te deu essa condição. É alguém que Deus tem trabalhado, você é alguém que Deus tem trabalhado diariamente e ele tem moldado então você à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então você deve olhar, se você é um cristão, para esse Salmo 15, eu diria diariamente para aquilo que ele ensina, para que você possa viver dentro desses parâmetros, viver semelhante àquilo que Davi descreve aqui no Salmo 15. O Salmo 15 é importante para todo cristão, em toda a sua vida, de todos os tempos, em qualquer cultura. Então é importante para mim hoje, é importante para você também. A mensagem que nos é passada no Salmo 15, tendo considerado todos esses fatores que eu já disse aos irmãos, é uma mensagem que eu, pelo menos, esboço, faço um esboço aqui, em 2 pontos apenas. Apenas 2 pontos, sendo que o primeiro ponto é apenas o versículo 1. E os demais versículos, eles acabam explicando, né? Acabam se aprofundando naquilo que é o versículo 2 em diante. O versículo 1, para nós, é muito fácil de detectar que ele é um questionamento profundo de Davi, mas é um questionamento de todo ser humano, né? E diz então o versículo 1: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, quem que vai morar, Deus, ao teu lado? Quem que pode fazer isso? Quem que pode residir nesse local santo que é a sua casa? E aí eu digo para os irmãos, seja a casa celeste, eterna, ou então a nossa casa terrena, que hoje é a igreja. É o lugar santo do Senhor, onde se reúne então todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo. Mas nós sabemos que outras pessoas também acabam se reunindo junto da igreja e misturado com a igreja. Mas quem que verdadeiramente pode habitar? Seja na igreja, que é a nossa habitação terrena, onde nós residimos como igreja e temos ali o nosso encontro coletivo com Deus, ou seja, então, o céu, que é a morada eterna do Senhor, e é para onde nós salvos estamos destinados a ir. Quem poderá? Ou seja, quem são essas pessoas? Como que elas devem viver? Como que elas devem agir? Essa é a pergunta que está no versículo 1, e esse é o primeiro ponto. Esse grande questionamento. Poderíamos tratar aqui, ou poderia, né, tratar com os irmãos muitas coisas sobre esse ponto, mas eu deixo para que os irmãos reflitam debaixo da orientação do Espírito Santo em oração, para que Deus trabalhe no seu coração e oportunamente, se nós tivermos condições, nós então entraremos mais a fundo. Mas essa grande pergunta ela é respondida a partir do versículo 2, e é isso que eu quero deixar para os irmãos agora rapidamente, essa reflexão. Então, versículo 2, faço a leitura do versículo 2 ao versículo 5. Aquele que anda sinceramente e pratica justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então veja que ele responde então do versículo 2 ao versículo 5, quem são esses que habitam
o céu, ou que habitam a igreja, aqueles que podem habitar na mesma morada de Deus. Nós, cristãos, devemos viver dessa forma, segundo, então, esses ensinamentos, esses padrões, ou esse padrão como um todo, né, com esses quesitos, que nos é dado por Davi. Então, essa grande resposta eu posso dividir em 3 pontos claros. Então, nós temos a primeira etapa desse nosso esboço, que é a grande pergunta, versículo 1. E temos, então, a grande resposta, versículo 2 ao versículo 5. Na grande resposta, nós temos 3 pontos. Primeiro, quem habitará na casa do Senhor? Quem vive em sinceridade. Segundo, quem pratica a justiça. E terceiro, quem fala a verdade no seu coração. Então, esses 3 pontos, eles ocupam, então, essa segunda etapa do nosso esboço, que é a grande resposta. Desses 3 pontos, nós encaixamos, então, cada uma dessas condutas que são descritas no versículo. Eu vou projetar na tela do que você está vendo e ficará muito mais fácil de você enxergar. Mas eu vou lendo também e vou fazendo esse encaixe. Então, veja, quem vive em sinceridade? Então, quando eu falo sinceridade, justiça e verdade no coração, da onde eu estou tirando isso? Eu estou tirando essa divisão da própria Bíblia. Veja o versículo 2. Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Então, essa segunda etapa do nosso esboço, a grande resposta, no versículo 2, ela tem essa divisão muito clara. E a partir do versículo 3, são características que vão se encaixando nessa divisão. Então, veja o versículo 3. Aquele que não difama com a língua. Não difama com a língua, nós encontramos, então, no terceiro ponto ali, quem fala a verdade no seu coração. Quem fala a verdade no seu coração não difama com a língua. Ou seja, não traz má fama para as outras pessoas. Não fica sentindo alegria em coisas que trazem desonra aos outros. E não fica repetindo essas coisas, não fica propagando, espalhando essas coisas que difamam. E nem inventa mentiras para poder trazer uma má fama, uma desonra às outras pessoas. Continuando, no versículo 3, além dele não difamar com a sua língua, ele não faz mal ao seu próximo. E não fazer mal ao seu próximo, o que é? É prática de justiça. Então, aquele que pratica a justiça, ele não faz mal contra o seu próximo. Então, nós encaixamos ali no ponto 2, dentro da segunda etapa que nós temos do nosso esboço. Continuando no versículo 3. Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Ou seja, nós encaixamos ele no ponto 3. É quem fala a verdade no coração, ele não aceita, então, palavras que envergonham o seu próximo, que trazem vergonha para o seu próximo, ou que desejam, então, desonrar, envergonhar o seu próximo. Então, esse é aquele que cuida do seu falar, que cuida de falar a verdade no seu coração. Continuando, versículo 4, cujos olhos o réprobo é desprezado. Então, veja que ele encaixa lá no primeiro ponto, né? Quem vive em sinceridade, que vive de forma transparente, ele ignora aquele que é reprovável. Aquele que aos olhos de Deus merece reprovação. E o telefone da Beatriz tocando! Que maravilha! Toma o seu telefone. Eu gravando e o telefone. Que delícia! Então veja também no versículo 4, a cujos olhos o réprobo é desprezado. Ou seja, a gente pega isso daí e encaixa lá no primeiro ponto, né? Quem vive em sinceridade, quem vive em transparência,
ele reprova, ele ignora aqueles que não agem de forma adequada. Ele não se junta a eles, ele não admira essas pessoas. Ele, o que ele faz? Ele ignora essas pessoas. E ele então admira e quer seguir aqueles que falam a verdade diante do Senhor. Então ele vive em sinceridade, em transparência. Não há o que esconder na sua vida. Seja o que lhe é particular, são pouquíssimas coisas. O restante pode ser revelado ao público. Não há problema. Ele vive de forma leve e tranquila, né? Porque ele vive em sinceridade. Ele ignora o que é reprovável e ele então admira e se firma e se pauta por aquilo, por aqueles que temem ao Senhor. Então, continuando, veja, ele honra os que temem ao Senhor. É assim que ele faz. E quando ele honra, então, aqueles que temem ao Senhor, ele está o quê? Praticando a justiça. Então a gente encaixa ele no segundo ponto. Quem pratica a justiça honra aqueles que temem ao Senhor. Admira, elogia aqueles que temem ao Senhor, né? Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, ou seja, ele também, a gente encaixa também ali no ponto 2, ele mantém o que diz. Então aquilo que ele firma compromisso, o juramento é que ele firma o compromisso, que ele pactua, que ele contrata, aquilo que ele estabelece no relacionamento com uma pessoa, em termos de compromisso e responsabilidade, mesmo que ele sofra o dano, ainda assim ele mantém aquilo que ele afirmou, ele mantém aquilo que ele assumiu. As coisas não mudam no meio tempo, né? Então não é porque ele firmou alguma coisa e depois isso começa a trazer uma desvantagem para ele que ele muda aquilo que ele diz. Não, ele mantém o que ele diz, mesmo que ele tenha que sofrer o dano. Diz então o versículo 4. Versículo 5. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura. Então veja que aqui ele não tem o interesse de levar o lucro indevido. Então onde que nós encontramos isso? Onde nós encaixamos isso? Encaixamos também no ponto 2. Quem vive com justiça não busca, através do seu dinheiro, emprestá-lo e obter um lucro indevido, um lucro exacerbado, um lucro que traga-lhe riqueza e que venha gerar, então, necessidade ao seu devedor. Ele não faz isso. Ele empresta, ele fornece, às vezes ele dá, e aliás o que é aconselhado ao cristão é que ele, se tiver de emprestar, que ele então tenha condições de dar, para que ele não cobre isso de volta, de maneira alguma. Tá? Se há uma necessidade, se você está disposto a emprestar algo, ou emprestar algum dinheiro, então o que se exige, o que se põe na Bíblia, é que essa pessoa, se ela estiver necessitada e não tiver como devolver o dinheiro, que isso não seja cobrado. Então você tem de pensar corretamente antes de fazê-lo, né? E não ter de maneira alguma, aqui também isso mostra muito claramente, a intenção de obter lucros indevidos diante da necessidade do outro. Nós estamos falando daquele empréstimo de investimento. Não, vamos investir em alguma coisa, me empresta o dinheiro que eu vou fazer lucrar e depois te dou uma parte, não é isso? É o empréstimo por necessidade. Se alguém está necessitado, você empresta. Se ela tiver condições de pagar, você não cobra um juros exacerbado. Se ela estiver passando necessidade, você empresta. Se ela não tiver condições de te devolver, é teu irmão em Cristo, não cobre, dê a ela. Continuando, o versículo 5, nem recebe peitas contra o inocente. Mais uma vez, nós encaixamos aqui essa característica também em quem pratica justiça, no ponto 2, né? Por que quem pratica justiça? Porque peitas aqui não é uma palavra muito comum no nosso vocabulário, mais, né? Já foi, mas hoje não. Mas é o suborno, é aquele que oferece vantagem ou dinheiro para que você tome uma decisão parcial, né? Uma decisão que ele queira, aquele que está comprando essa pessoa, subornando, para que ela tome uma decisão, e aqui é muito claro, contra o inocente, ou seja, muito pior ainda, contra qualquer pessoa já está errado. Até mesmo contra o culpado, subornar para que o culpado seja condenado já está errado. Quanto mais o inocente, né? Então, essa é uma característica do cidadão do céu, daquele que vai morar ao lado do Senhor.
Tendo dito isso, ele encerra, então, o versículo 5, encerra todo o salmo, dizendo que quem faz isso nunca, essa pessoa, de maneira alguma, será abalada. Essa é a palavra de Davi, é isso que Davi nos afirma, é isso que o Salmo nos diz, é isso que o Senhor nos ensina. Então, irmãos, ao longo do tempo, todos nós sabemos que muitas pessoas são frágeis, são fáceis de serem abaladas por circunstâncias. E por que elas acontece isso com elas? O primeiro cuidado, ou a primeira questão é porque muitas não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas se você é um cristão, ainda assim nós encontramos cristãos que são frágeis, são fáceis de serem abalados. E aí o que eu digo? Primeiro, você precisa ter a convicção de que você está firmado em Cristo, que Jesus verdadeiramente é a esperança da tua vida. Segundo, mesmo firmado em Cristo, talvez não esteja exercitando a sua cidadania. Você não esteja demonstrando o esforço necessário em corrigir as suas condutas, em corrigir a sua vida segundo o padrão de Deus. Talvez você esteja demorando para fazer isso. Se você é verdadeiramente salvo, será feito isso na sua vida, porque a obra de santidade também é realizada por Deus em sua vida. Mas talvez você esteja demorando para fazer a sua parte. E por isso que você se torna uma pessoa inconstante, uma pessoa instável. Você precisa se esforçar em desenvolver essas características do Salmo 15. Então, o Salmo 15 afirma para nós que se nós exercitarmos, moldando o nosso caráter, segundo o caráter de Deus, nós nos tornaremos, então, pessoas inabaláveis. Nós não seremos abalados, diz então o versículo 5, final do versículo 5 desse Salmo 15. Então, meu irmão, minha irmã, seja cada vez mais forte, mais resistente, mais resiliente. Viva conforme o Salmo 15 e que o Senhor te abençoe e lhe dê todo o crescimento espiritual e maturidade necessário para cada vez mais ter um caráter semelhante ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe, um bom descanso, uma boa noite e até o Salmo 16 na quinta-feira que vem, se o nosso bom Deus assim permitir. Louvado seja o Senhor.